Doutora Luciana Pereira da Costa, muito bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem, Fábio? Tu- Bom retorno. Eu não sei como é que tá o áudio, se tá chiado. Não, tá bom, para mim tá bem, tô te ouvindo bem aqui. Tudo Ah, que ótimo. uma boa semana para nós aí, né? É, vamos lá, né? Tocar a Temos ficha. algumas notícias no fim de semana aí, mas enfim, vamos É, torcer. mas é isso aí. Nós temos que focar bem no nosso material e a doutora Luciana sempre quando conversa comigo aqui traz informações importantes. E por incrível que pareça, né, essa questão da tarifa, dos tarifaços e de reforma tributária tem muita coisa acontecendo junto. E obviamente nós temos que falar um pouco sobre a expectativa do Brasil, principalmente de empresas que estão fora da suspensão, pelo menos provisória, do tarifaço dos Estados Unidos sobre a suspensão dessa sobretaxa de 40% em vários produtos. Mas eu estava vendo, doutora Luciana, ficou muita gente ainda sobre a tutela da tarifa de 40% para exportação para os Estados Unidos, né? É verdade, assim, não é como se tem noticiado, voltou absolutamente atrás. Então, só para a gente resumir para a nossa audiência, a gente pode dizer assim que, de certa forma, o agro sai ganhando, né? Porque a isenção, vamos dizer, voltamos, né, como era antes, para carne bovina, café em grão, para banana, açaí, bastante caju, frutas em geral, como manga, laranja. Enfim, tem uma série de itens aí, de regra, dá para resumir no sentido de que o agro sai realmente ganhando disso. Mas quem sai ainda tarifado, segue tarifado, a gente está aí com aço, alumínio, o café solúvel, né, móveis, maquinário, calçados, têxteis, a indústria segue tarifada. Né? Então não é realmente como estava tudo antes, tem que avaliar com mais calma. Exatamente, porque eu estava vendo aqui, tem uma região que eu conheço muito ali, que é na Serra, pertinho de São Francisco de Paula, aquela região toda ali, ela é grande exportadora de madeira para os Estados Unidos, né? E não está isenta. A questão dos móveis também, de Bento Gonçalves, aqui de Camaquã, também não estão isentos para os Estados Unidos, né? E a gente tem que lembrar daí, Fábio, o que, que lá atrás motivou, né, toda essa taxação, né, a guerra tributária aí fazendo parte da política internacional. Então, foi bem claro lá o posicionamento do governo Trump, que um dos motivos também era a questão política do nosso país. E aí eu fico receosa de a gente dar uma notícia agora como se ela fosse uma coisa consolidada, quando na verdade o cenário político ainda segue mexendo as peças de tabuleiro. Esse final de semana a gente teve a prisão do presidente Bolsonaro, um dia praticamente depois do anúncio de ter retroagido as tarifas para uma boa parte do que estava tarifado. E aí, como é que vai ser a reação disso nos próximos dias, né? É, Será que a gente pode contar que isso vai seguir dessa forma? Será que a gente ainda vai ter um outro, né, retrocesso sobre isso? Porque o cenário político realmente está se movimentando, não no sentido de que a gente esperava aqui para a negociação seguir é, mais tranquilo. o que me chama a atenção é o seguinte, o Brasil trabalha num fio de navalha, sinceramente assim, né? Nós estamos lidando com coisas assim complicadas. O Brasil está tendo sorte de que nos Estados Unidos está aumentando a inflação. Isso chega no governo Trump. O governo Trump tem que abrir mão de algumas coisas para poder a inflação americana diminuir. Mas não é isso em questão de simpatia pelo governo Lula e pelo judiciário brasileiro, que foi aí a maior tarifação para o Brasil. Quer dizer, o governo Trump está abrindo mão porque ele está sentindo inflação lá, mas não por gentileza de gentileza, né, doutor Luciano? E até que ponto, então, na verdade, o olhar não é olhando para nós daqui, é olhando para a economia deles, né, também. E, além disso, os outros, vamos dizer assim, componentes de toda essa tarifação ou não tarifação, os outros componentes fogem daí do alcance do tributário, já vão para um alcance da economia, da política, do posicionamento, É, né, aí posturas que se entendem afrontosas ou não afrontosas, e tudo isso passa, e a gente agora está percebendo, assim, no dia a dia, né, vamos dizer assim, na hora, como é que a tensão política reflete
por exemplo, na indústria moveleira ali de Bento Gonçalves, como você citou agora, né? A gente vai ou não fechar negócio, a indústria segue ou não segue sustentável a partir de coisas que não tem nada a ver até com a economia, com tributário ou qualidade do serviço. O calçado ficou de fora também, né? Calçado segue tarifado. Pois é, também que segue pena tarifado. isso, né? O Rio Grande do Sul tem uma grande dependência na exportação de calçados americanos, né? E calçados específicos para aquele público lá são modelos, formatos, tamanhos, umas coisas específicas para o público americano. Isso vai dar repercussão forte no Rio Grande do Sul, hein? Toda uma adequação da indústria nacional para poder ter esse mercado, para exportar esse mercado novo, que é enorme, né? O mercado dos Estados Unidos é gigantesco e faz toda a diferença. E a empresa se planeja, se organiza e agora tem toda essa inconstância, essa instabilidade. Gente, a notícia que temos efetiva é que houve retrocesso ali em alguns itens, especialmente para o agro, mas segue bastante coisa tarifada e temos que seguir atentos às próximas notícias. Como é que vai ser o posicionamento daqui para frente a partir das novas notícias, né, da área política aí que estão interferindo, né, praticamente são elas que definem a guerra tributária. O Brasil consegue fazer coisas que surpreendem o mercado. Mas agora vamos fazer o seguinte. Além do tarifaço que nós temos aí do Trump, que cedeu em alguns produtos, né? Nós estamos aí convivendo já e virando o ano, porque nós já estamos aí 1 mês e 10 dias, mais ou menos, para o ano novo, onde 26 altera algumas questões tributárias brasileiras. Como é que a senhora está percebendo, doutor Luciano? As empresas que a senhora atende, que o escritório atende, o pessoal está debruçado em reavaliar tabelas de CNAE, processos para que na virada do ano esteja já adequado, ou o pessoal ainda está aguardando, hein? Olha, tem vou traçar um perfil assim, aquele empresário que tem uma característica de não querer correr riscos, de ser mais conservador, mais precavido com relação ao futuro, este empresário está, sim, adequando sua empresa, prestando atenção no que está acontecendo, traçando os cenários do que cada, vamos dizer assim, regra pode impactar no seu negócio e está colocando ali no radar para se programar para o próximo ano, que já começa aí a alíquota teste, algumas obrigações acessórias a funcionar, a questão do fornecedor, né, ser de qual regime tributário e vai interferir no preço, né, do produto. Então, todas essas questões, aquele empresário mais precavido já está olhando, e com razão, e já está preparando sua empresa. E certamente esse empresário vai ter mais sucesso lá na frente, porque ele vai, vamos dizer assim, já ter os cálculos de margem muito mais ajustados. Sim. Tem um outro tipo de empresário que ele termina esperando que, ano que vem tem eleição, tem Copa do Mundo, vai ter muita coisa ainda, muita água vai rolar, eu vou deixar as coisas acontecerem, né, e conforme eu vou me organizar, ainda não acreditando muito que tudo isso vai acontecer. Esse empresário corre um sério risco de ter as implementações e ele não estar preparado. E corre o risco, então, de ele não ser competitivo lá na frente. Ninguém tem uma bola de cristal para prever futuro, né, Fábio? Não. Mas a gente estar preparado para os cenários que estão desenhados, que estão por vir, faz toda a diferença, e em especial no Brasil, né, que a gente tem que estar preparado para praticamente tudo. Que coisa, né? É bem isso, mas eu acho que quem se antecipa mais tranquilo fica, né? Com certeza. Nós temos apresentado, agora final de ano está, vamos dizer assim, finalizando o projeto de apresentação de cenários da reforma tributária. Então, olha, minha empresa, ela tem tal característica, ela está neste estado, ou está em mais de um estado, ela tinha este mercado, ela tinha estes fornecedores, estes itens fazem parte, quais desses itens vão se tornar, onde assim, mais tributados, não vai fazer sentido ainda mantê-los, quais desses fornecedores terminam retirando crédito e fazendo com que fique mais oneroso, então já conversar com eles sobre, vamos manter o nosso contrato, que regime tributário você vai adequar para o próximo ano,
Será possível que você consiga fazer um regime, daqui a pouco, simples híbrido, para que eu possa ter recuperação de crédito cheio do imposto novo? Você pode se adequar a isso ano que vem para a gente manter o nosso contrato? São conversas que têm que já começar a existir. Não é depois, na hora que o tributo já estiver ocorrendo, a dúvida sobre quem vai pagar a conta que ficou onerada, e aí começam as discussões e começam, às vezes, até levar para o judiciário, e a gente sabe como é que é. O caminho da discussão no judiciário termina não sendo o tempo que o mercado precisa para se adequar e estar aí competitivo. Mas é interessante o que a Tora fala aqui, é justamente para a gente poder antecipar. Eu acho que todos nós vivemos um momento de insegurança pelas mudanças, obviamente, né? Mas a insegurança sendo planejada, pelo menos a tentativa de não errar, ou errar menos, né? É complicado, é complicado esse assunto. Essa questão tributária, por incrível que pareça, ela vai ser tão envolvente na vida da empresa e dos seus sócios, que chega a um ponto de qualquer coisa que tu fizer, antes que tu chegue em casa, a Receita já te tributou, já te cobrou e tu já está a dever aquele imposto que tu imagina que aquilo não entraria na tua conta. Chegando a um ponto assim, a coisa é tão imediata, tão online, né? É uma forma nova de fazer negócio, não é só o tributário. É a forma de fazer comércio, de fazer negócios que está se alterando e as pessoas não estão percebendo a gravidade disso. Antes o tributo era recolhido lá 45, 55 dias na frente, tinha toda uma logística aí de fluxo de caixa. A gente está falando agora aqui de um tributo que passa a ser recolhido praticamente imediatamente. Isso está batendo a porta, vai ser em 2027 já o split payment. Né? Isso é uma das mudanças fortes. Setor de serviços. Setor de serviços não apura muito crédito. A característica do serviço, daqui a pouco é ter lá uma folha de pagamento alta, mas isso não gera crédito. Como é que eu vou tributar isso? Eu estava acostumado com uma alíquota muito baixa de ISS, e agora vou com uma alíquota maior de IVA dual. E aí, como é que fica a precificação do meu serviço? Né? Eu sou do Simples, eu compro de fornecedor que está ali no regime regular, que está interessado em crédito, eu vendo para consumidor final que não sabe nem o que é crédito e não se interessa por isso. Como é que eu me posiciono dentro dessa cadeia para manter competitividade com relação a outros em razão simplesmente do regime tributário? Entendi. Por incrível que pareça, só um bate-papo assim informal sobre outro assunto. Como o pessoal está começando a variar de preço dependendo se tu paga em dinheiro ou paga em maquininha, né? Não sei, ontem eu fui num parque de diversão, o ingresso era 15 e se eu pagasse dinheiro era 12. Isso é um movimento que eu acho que a gente vai começar a observar, Fábio. Na verdade, quando a gente fala que a Receita está cruzando informações e tudo que é digital não foge aos olhos da Receita e do governo, é certo que a população, a sociedade, vai pensar em formas alternativas né, de contornar isso. E uma das formas é o dinheiro físico. O restaurante hoje já tem preço diferenciado se pagar em dinheiro. É aquela velha curva de Laufer, né? O tributário tem esse nome pelo seguinte: quando o governo ele tem uma curva de tributação a partir, assim, quando é muito baixa a tributação, ele não consegue custear os serviços. Quando ele chega no meio termo ideal, ele está custeando o serviço, mas também não onera demais a população e a população paga a tributação. E não, ok, faz parte. Quando ele começa a subir demais, essa curva chega num pico que ele estrangula a atividade econômica e as pessoas, para manter-se vivas, né, a empresa viva, a economia viva, elas precisam pensar em formas de evitar o tributo. E aí o que era para ter uma arrecadação maior, porque estou tributando mais, termina caindo a arrecadação, porque as pessoas contornam e acham formas criativas de evitar o pagamento do imposto. Que coisa. É o que a gente começa a ver sinais, então, que tu percebeu aí no parque. Meus amigos, dinheiro na carteira. Essa é a grande volta do dinheiro. Se o governo quer te sufocar cobrando tributos,
terás que achar outro jeito, né? Diminuir custos, por exemplo, das maquininhas de cartão, que é um absurdo que cobra. Cartões de crédito, absurdo que cobra. Mais os tributos ali envolvidos que tu paga sobre um dinheiro que tu não vai receber, né, doutora? Que o cartão de crédito vendeu por 10, recebeu 9, mas tu paga todo o imposto sobre 10, né? Então, tem muita coisa aí a ser pensado como nós vamos fazer daqui para frente. Verdade. Muito bom. Muitas contas, né, Fábio, a serem colocadas aí na ponta do lápis e ver se realmente faz sentido, né, seguir ou não seguir determinado serviço, produto, enfim, negócio. Eu vou tentar, se tiver dinheiro na conta, começar a botar dinheiro na carteira para ver se eu consigo fazer melhores negócios. Muito obrigado, doutora Luciana, viu? Um abraço para você. Uma ótima semana, um abraço, Fábio, um abraço também à nossa audiência aí, Tá. querido. Show de bola.